Olá, amigos, que a paz do Mestre se faça presente no pensamento de todos nós, a quem eu peço licença para entrar em vossos lares e juntos vamos orar, rogando ao nosso Mestre o amparo de que tanto necessitamos. E assim, unidos nessa sintonia de amor, vamos até o Pai pedir a permissão para iniciarmos mais uma palestra do Núcleo Espírita O Semeador, que tem como tema Auxílio e Nós. E o assunto é escolha pessoal. Nós buscamos esse tema no livro Da Esperança de Francisco Cândido Xavier. Bem, nessa vivência de hoje, onde tudo é correria, tudo é preocupações, incertezas, dúvidas, medos, nós sonhamos principalmente com a cura, né? Nós sonhamos com calma, com felicidade e queremos esse auxílio. E buscamos também de várias formas esse auxílio. Mas nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Foi Ele que criou todo este universo, todas as leis que regem a criação. Foi Ele que criou a nossa existência, as leis que regem também a nossa existência. E nós, sendo aí espíritos em evolução ainda, é que vamos desobedecer essa lei? Por certo que não. Até buscamos entendê-la e praticá-la, mas, como aprendizes que somos ainda, muitas vezes relutamos nesse entendimento, principalmente no momento que estamos vivenciando hoje. E muitas vezes nós sentimos-nos infelizes, né? Imaginando que o nosso problema é o maior do mundo. Mas a felicidade ou a infelicidade que buscamos depende unicamente das escolhas que fazemos na nossa vida. Então Deus, quando criou as leis, Ele nos deu a liberdade de escolha. Mas nós precisamos entender ainda que não existe liberdade absoluta, mas relativa. Porque todos nós precisamos uns dos outros para seguir adiante. Espírito nenhum evolui sozinho. Havemos sim de nos agrupar, de trocar ideias, trocar conhecimentos, traçar metas, né? Traçar os rumos da nossa vida, buscar as soluções para os nossos problemas. E dessa forma, nessa troca, é que surge aí a fraternidade. E surgindo a fraternidade é onde vai nascer a felicidade espiritual. Então esse é o caminho. Então percebemos que a liberdade de escolha é a maior dádiva que Deus nos concedeu para ir de encontro a essa felicidade. E como nós estamos utilizando dessa nossa liberdade? E vamos dizer mais, dessa riqueza que temos em mãos. Se já descobrimos que não podemos viver só, que temos então essa valiosa ferramenta em nossas mãos, que é a liberdade de escolha, que está ao nosso favor e que nos conduz para a felicidade.
Vamos então fazer alguma coisa desde já, em favor daqueles que caminham conosco, daqueles que cruzam o nosso caminho, daqueles que necessitam da nossa ajuda. Então, ajudando, nós seremos ajudados. Porque todos precisamos de auxílio. Pode ser que hoje não, né? Estamos na posição, no momento de auxiliar. Mas amanhã poderemos estar numa situação contrária. Então, como nós vamos esquecer dos semelhantes que nos ajudam, que nos ajudaram ou que um dia nos ajudarão? Como esquecer as plantas que restauram a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual? E o que dizer dos animais? Como esquecer esses grandes companheiros que temos em nossa caminhada? Todos estamos conectados por essa luz divina. E Jesus nos ensinou, quando esteve entre nós: tudo o quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. É um ensinamento que está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. E para trabalhar esta máxima, nós recebemos da providência divina uma tarefa. Aqui aportamos, quando reencarnamos, com uma tarefa, com um talento, justamente para servir no mundo, servir aos outros. Então, velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, e aqui nós vamos lembrar de Francisco Cândido Xavier, que mesmo doente, não deixava de auxiliar. O quantos o buscavam, ele atendia a todos. Então, percebemos que é necessário movimentar esse dom, essa tarefa que recebemos em benefício do próximo. E todos nós temos oportunidades para isso no nosso dia a dia. Talvez não percebamos, né? Devido a essas preocupações, a essa correria em que vivemos. Mas o auxílio se faz com a cooperação. Segundo, então, os princípios da troca, os princípios do auxílio mútuo. Por isso que Jesus também nos advertiu: dai e dar-se-vos-á. Aproveitemos então desde já a nossa caminhada. Sirvamos ao próximo o quanto possível. E alguém um dia nos servirá no momento oportuno. Assim é a lei divina diante de toda a criação. E a cooperação é esse fator essencial para que haja harmonia, para que haja o bem de todos e a felicidade que tanto almejamos e que tanto buscamos. Então, reflitamos sobre o benefício do auxílio em todas as faixas da natureza. A árvore, ela não produz sem os benefícios do solo, sem a base que é o solo. Os rios, eles não correm sem o leito. Os doentes não se curam sem a ajuda de alguém. Assim é a nossa posição quando buscamos auxílio. Nós precisamos, sim, de alguém. Seja de que forma for esse auxílio que buscamos. E o mais comum
quando estamos aflitos, desesperados, buscando, tentando uma solução de um problema difícil, nos apegamos à oração. Então vamos buscar auxílio na oração. Queremos ansiosamente a solução e recorremos então a Deus. Mas e a nossa parte? É somente orar nesse momento difícil e aguardar, esperando a solução? Não. Percebemos que a nossa parte se faz muito necessária. Por isso que o Criador nos concedeu a vontade e a escolha como ferramenta. Senão não haveria necessidade delas. Era só pedir e esperar. Então, de certo que nós vamos receber auxílio, sim, que o nosso Pai não nos esquece jamais em situação alguma, mas depende de nós. Se nada fizermos para alcançar a solução, como poderemos receber o auxílio? Então, o auxílio ele vem condicionado às nossas escolhas. O pensamento escolhe, a ação realiza. E Jesus, no livro Jesus no Lar, também de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz ali uma lição que justamente tem esse nome, Auxílio em Nós, que mostra bem, que ele foca bem esse tema de hoje. Ele ilustra muito bem o poder da escolha e o poder do auxílio mútuo. E sabemos que Jesus ele contava as histórias aproveitando dos acontecimentos da época, das situações vivenciadas naquele momento. E essa história veio justamente num desses momentos, quando os apóstolos ali reunidos, justamente questionando, debatendo esse assunto sobre o socorro aos outros, sobre a necessidade da salvação. E Jesus ali, ouvindo atentamente, esperou que eles terminassem aquele debate e aproveitou da situação para colocar ali um ensinamento. E o fez através de uma história, que é a seguinte: 2 velhos amigos, ambos enfermos, caminhavam noite adentro numa noite fria, cada qual se defendendo o quanto possível daqueles golpes gelados, Quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, justamente pelo rigor daquele frio. Um deles, então, olhou a criança e, irritado, ele já falou: não perderei tempo. Veja aí, já temos a escolha dele. Ele escolheu não perder tempo. E continuou: a hora exige que eu cuide de mim. Vamos embora. Mais uma colocação aí, ele pensou nele, o sentimento egoísta. Ele pensou nele, não no próximo. Então o outro, mais caridoso, mais piedoso, ainda retrucou: amigo, salvemos o pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade. Mais bravo ainda, ele retrucou: não posso. Eu estou cansado e doente. Essa criança seria um fardo muito pesado. Um peso insuportável. Nós temos frio, temos tempestade pela frente. E precisamos chegar à aldeia o mais rápido possível. E falando assim, ele foi embora apressado. O
outro viajou de bom sentimento, teve aquela piedade, abaixou, acolheu aquela criança, acomodou da melhor forma possível junto a seu peito e seguiu em frente. E a chuva caiu noite adentro. E ele, com aquele valioso fardo, depois de muito esforço, depois de muito sacrifício, ele conseguiu chegar à hospedaria. E com enorme surpresa, ele não encontrou o amigo que se adiantou, que foi na frente. E somente no dia seguinte, o infeliz viajante foi encontrado sem vida. Seguindo sozinho, com pressa, com a ideia egoísta de se preservar, né, daquele tempo, daquele frio, ele não resistiu ao frio. E sem recursos nenhum que o pudesse livrar daquele congelamento, ele caiu sem vida. Enquanto que o outro que auxiliou a criança, recebendo aquele calor suave da criança junto a seu peito, ele superou os obstáculos. Então ele descobriu a sublimidade do auxílio mútuo e a importância das boas escolhas. Ajudando aquela criança, ele ajudou a si mesmo. Avançando, sim, com sacrifício, por ser útil a alguém, ele alcançou a bênção divina, ele alcançou a salvação recíproca. Aí nós refletimos a importância de fazer algo em benefício, que a solução virá. Então, ajudando, nós seremos ajudados. É dando que nós receberemos. Essa é uma lei divina. E quantas oportunidades nesse sentido nós deixamos passar. Sempre com aquele refrão: agora eu não tenho tempo, agora eu não posso, quando eu tiver tempo, eu ajudo. O nosso tempo não é o mesmo da espiritualidade, né? Então, nós aprendemos aí mais uma vez que o auxílio surge condicionado às nossas escolhas. Portanto, quando orarmos, rogando aquele auxílio, aquele benefício, aquela solução, não nos esquecemos de que algo devemos fazer. Façamos então boas escolhas e a vida nos brindará com boas resoluções. Vamos substituir aqueles instantes de queixas, de desânimos, de lamentações, de revolta, de mágoa, de ressentimento, por momentos de serviço ao próximo. E aí nós vamos observar o quão gratificante é o resultado em nosso benefício. E é claro, consequentemente, daqueles que caminham conosco. Lembrando sempre de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. E essa recomendação é muito antiga, mas poucos a seguem. Se seguíssemos, o mundo estaria bem melhor. Se antes de fazermos uma escolha, nos colocássemos no lugar do outro, veríamos que evitaríamos muitas coisas e mais rápido chegaríamos à solução, mais rápido conseguiríamos auxiliar. Essa é uma regrinha essencial no nosso dia a dia. E não nos custa nada. E não é tão difícil assim. Apenas escolher, vigiar,
pensamentos e atitudes. Pensemos nisso. Ninguém é autossuficiente. Precisamos sim uns dos outros para aprender a evoluir. Faz parte das leis divinas. Valorizemos o outro para que os outros também nos valorizem. E o auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento. Graças a Deus. Fiquem em paz. E assim, então, nesse momento, aproveitando dessa energia que paira nesse ambiente, vamos doar o que é de melhor em nós em forma de vibrações. Vibrando paz, esperança, força, coragem e a cura para todos os países. De uma forma em geral, envolvemos o universo nessa paz, nessa esperança, envolvendo a todos, crianças, jovens, idosos, governantes ou não, para que sejam envolvidos em luz, em sabedoria, para que tragam então a paz, a esperança para a humanidade. E assim, deixemos uma vibração muito especial para que a espiritualidade a leve onde mais se fizer necessário. E dessa forma, Pai, agradecidos por esses momentos de aprendizado, agradecidos por essa luz que nos envolve e fortalece. Vamos abraçando carinhosamente a toda a equipe espiritual que se faz presente nos auxiliando. E agradecer ao Pai Maior pela oportunidade da vida e pela oportunidade de aqui estarmos buscando o entendimento. E dessa forma, agradecidos, pedimos a Ti, Senhor, a permissão para encerrar a palestra de hoje. Graças a Deus.